Cozinha Aberta, Cultureses! Meu nome é Rômulo Barão, escritor, e hoje a gente vai para a penúltima revista de Causos, Causos 3, A Jornada de Gonçalo, com spoilers porque vamos abordar tudão aqui, hein? Como você já sabe, você que já é seguidor aí do canal, a gente está fazendo uma cobertura completa dessa saga de Everton Ferreira. E lembrando que, cara, a gente está falando da penúltima aqui, penúltima publicada, porque ainda tem muita lenha para queimar nessa franquia aí, como a gente vai ver nesse episódio e no episódio seguinte, né? Eu vou pedir seu like logo agora no início, cara, porque ele vai valer muito ouro para a gente continuar trabalhando aqui, criando essa estrutura maravilhosa para você poder curtir cultura brasileira nos quadrinhos, no cinema, na literatura. Então, dedo no like aí, compartilha para alguém que está nessa vibe também de descobrir, né, o nosso Brasil na arte. E, cara, vamos fazer isso acontecer, né? Causos 3 começa pegando fogo, hein? No terceiro ano de festejo, em homenagem à derrota da Cuca, como a gente viu lá no episódio anterior, né? Vou deixar o card aqui em cima para você conferir com spoilers toda essa história da saga da Cuca. O pajé da tribo surge com uma jovem indígena nos braços anunciando que o Guerreiro Branco enganou a todos. Vai lembrar que o Guerreiro Branco é Gonçalo. Então se liga aí, Gonçalo, que a galera tá vindo atrás de você, hein? Localização. Estamos em 1567. E vale lembrar que a primeira revista era em 1534. 30 anos para a segunda. E aqui uma passagem de tempo de 3 anos, né? As acusações do pajé são sérias. O pajé alega que Gonçalo tem pacto com o Jurupari, antiga entidade indígena da região amazônica, e demonizada pelos invasores portugueses com o intuito de diminuir seu alcance. Além do pacto, Gonçalo estaria em conluio com a Cuca, assassina que vimos ser morta na revista 2 anos, na revista 2 aqui, né, no canal, né? E essa acusação é muito séria, e na província de Santo André, Gonçalo busca seus aliados no clero para a segurança da sua filha, Iracema, né? A igreja é a atual contratante dos serviços do ex-bandeirante. O padre João Matias, principal aliado de Gonçalo no estudo de símbolos e significados, recebeu Iracema pessoalmente, mas pediu ajuda a 2 irmãos. Aqui eu me sinto no próprio Assassin's Creed no Brasil, quando estes são Padre José de Anchieta, que foi canonizado santo pela Igreja Católica, e traz o título de Apóstolo do Brasil, né? Foi ele alguém essencial nesse diálogo de conversão aos indígenas, né? No sentido, é claro, favorável ao colonizador. O padre Manuel da Nóbrega também está aqui e ambos são conhecidos pela fundação da cidade de São Paulo apenas, né? Só isso. Então, olha que participação histórica incrível no quadrinho, né? Manuel da Nóbrega está ligado a essa expansão para o interior do país mesmo. E padre Manuel de Nóbrega também. Por coincidência, mas em sua homenagem, ele é o nome de uma das escolas onde acontece um projeto nosso aqui do Cultura Milanesa, que é o Clube da Imaginação. Então o padre Manuel da Nóbrega é justamente o personagem histórico aqui na revista e também a escola onde nós fazemos o nosso projeto de RPG, né? Vou deixar uma playlist aqui para você poder conhecer melhor a fruição literária através do RPG, que tem dado muito certo, bem bacana. A conversa dura o suficiente para que as mentes unidas cheguem à conclusão que os símbolos mudaram a ponto de indicar que a filha do pajé Pássaro Azul não foi a última criança, como previa anteriormente. Mais um assassinato acontecerá e esta criança se tornará um receptáculo para algo. Iberê, amigo do nosso querido aí protagonista, Gonçalo, diz que, segundo seus antepassados, arrancar os olhos da vítima pode significar a transição do espírito para o outro lado. Que lado seria esse? Né? Um lado espiritual que tem que ser conhecido aí. Coronel Alcântara traz Raíra e as filhas de Gonçalo às pressas. A cidade está revoltosa e culpando Gonçalo pela morte das crianças. A igreja é invadida e os padres se reúnem para esconder Iracema. Padre João Matias prontamente direciona todos pela plantação de Guaraná, para que fujam. Lembrando que ele é um dos únicos na colônia que tem essa plantação dessa fruta exótica e diferente que dá energia, né? Um som de disparo é ouvido na igreja e logo a perseguição nas matas começa. As 3 crianças correm embaixo de muito tiro para fugir. Raíra, esposa de Gonçalo, chega a cair no chão e a gente aqui pira achando que ela foi baleada também no processo. Na entrada da caverna, Gonçalo, dessa vez o filho, chamado Rui, hesita por conta dos traumas que viveu naquela caverna, na edição 2, e Iberê acaba baleado naquele momento de hesitação. O único jeito é fugir para o interior da caverna. Lá o povo teria medo de entrar por conta das lendas sobre o Curupira e a Cuca que começaram dali. E ele estava certo. Aquilo deu um tempo para Gonçalo consultar seu diário e nós viajamos no tempo, mostrando que após os acontecimentos da revista 2, A Bruxa da Floresta, os assassinatos voltaram a acontecer. Primeiro, uma jovem de 13 anos do povo Carijó. Depois, uma indígena é morta com a característica da remoção de olhos e peito aberto. Ao lado, sua irmã na árvore estava drogada com a mesma substância usada pela bruxa. A jovem dizia que a irmã tinha sido liberta pelo devorador de almas. Depois, outra jovem dos botocudos e nada deles conseguirem pegar o assassino.
Com a iminência de Iracema fazer 13 anos, Gonçalo volta para casa e leva ela até a igreja para ser protegida pelos padres. Voltando ao momento inicial que a gente começa aqui nesse episódio, né? Vai lembrar que geralmente em causas você começa com um ato presente ou alguma coisa acontecendo ali relacionado ao assassino e depois você volta um pouco no tempo, né? Os olhos removidos e o coração perfurado são as características dos assassinatos dessa edição. Dentro da caverna, Rui, filho de Gonçalo, vê algo na segunda câmara, onde ele ficou preso quando sequestrado pela Cuca. O caldeirão dela agora cheio de coisas que pareciam óleos. Ao dizer isso ao pai, Gonçalo reconheceu que no local haviam preparativos para o ritual, mas que ali não eram óleos, e sim uma fruta. Nesse momento ele chega a uma conclusão. Lembrou-se do padre João Matias dizer que era o único na colônia a cultivar a fruta. E o pânico tomou conta de Gonçalo, cara. João Matias era o assassino. E Iracema tinha sido justamente entregue a ele para proteção na igreja. Agora a situação. Gonçalo estava preso dentro da caverna com sua família. Do lado de fora, esperando que eles saíssem, os revoltados da cidade que acusavam ele de mentir sobre a bruxa da floresta e ser ele o assassino. Do lado de dentro, Iberê ferido e sendo tratado por Raíra, sua esposa. Se você está afiado na série Caos e está acompanhando a nossa série aqui, já deve estar pensando que essa caverna tem duas salas, né? Uma, onde Gonçalo enfrentou o demônio das matas, e a segunda, onde enfrentou a Cuca, lembra disso? Aqui, no entanto, é o Lago dos Jacarés, onde Gonçalo enfrentou uma das piores batalhas da vida e que a gente botou aqui no canal como uma das sequências, né, de desenho incríveis ali dele lutando com os jacarés e tal. Depois você dá uma olhada lá no vídeo, que foi uma sequência de luta muito bem desenhada e narrada pelo Herbert. Aqui ele está encurralado entre duas saídas suicidas. Uma, enfrentar a multidão armada, ou enfrentar novamente os jacarés para sair pela caverna. Mas Iracema pode estar nas mãos do padre João Matias, o devorador de almas. Mesmo sob protege de seu filho, Gonçalo entrega as instruções e salta para o lago. A luta pela vida é ferrenha. Ele enfrenta os crocodilos e se aproveita quando o sangue deles atrapalha os demais animais e escapa para a floresta. Avança direto para a igreja, onde encontra, na porta, o Coronel Alcântara, seu aliado, protegendo a entrada. Aqui a cena me faz imaginar o que aconteceria se Gonçalo simplesmente dissesse a verdade para Alcântara, ao invés de enfrentá-lo diretamente, né? O coronel já tinha dito que não acreditava que Gonçalo foi o autor dos crimes, mas vê-lo invadir a igreja atrás do padre João Matias armado, né, fez com que ele se colocasse frente à porta para proteger. Se Gonçalo não estivesse completamente descontrolado, talvez os dois juntos pudessem ter enfrentado o desafio seguinte. E qual foi esse desafio seguinte? Gonçalo fere Alcântara numa batalha muito bem desenhada e narrada de espadachins ali, desacorda ele com uma coronhada e avança até o porão da igreja no exato momento em que o devorador de almas já está vestindo sua roupa e máscara bizarra, característica dos assassinos de causas, né? Aqui ele usa as frutas de Guaraná em uma máscara cheia de vinhas e mesmo ainda muito ágil para sua idade, Gonçalo acaba acertado pela zarabatana e fica imobilizado diante do inimigo. Ele tem Iracema sobre a mesa de sacrifícios e o ritual está para acontecer. A figura do devorador, sobre o efeito do alucinógeno, faz com que pareça ainda mais bestial e monstruosa na visão do Gonçalo. Ficamos sabendo de toda a história, né? Também uma característica de Caos, o vilão conta a história, né? Eu sentia falta disso, o vilão revelar seus planos, a história pra gente, e em Caos o Eberton resgata isso. O padre João Matias encontrou a jovem na caverna, em convivência com os jacarés. Aquela jovem, a Nina, né? A Cuca, após Gonçalo matar o demônio das matas, pai da jovem indígena. Lembra que isso aí já aconteceu, isso é a linha do tempo. O padre chegou ao Brasil nas mesmas caravelas que Gonçalo. Inclusive, aqui senti falta de ver uma cena com Gonçalo e o padre nessa retrospectiva. Seria legal ver o Gonçalo de 20 anos, que nós vimos lá na primeira edição, andando ali naquele mesmo porto onde chegaram esses personagens, né? Ele conheceu a jovem aos 13 anos e desde então se aproximou dela com o propósito da fé. Porém, a jovem que já sabia a língua dos brancos e muita coisa dos rituais acabou conquistando o padre. Talvez o padre já tivesse um quê de perversidade, ou a jovem aflorou isso nele. Juntos, no entanto, ele se tornou seu cúmplice. Cúmplice que ajudou a todos os fatos anteriores da revista 2, então lá estava o padre desde o início. Gonçalo, o filho, desbloqueou a memória do seu sequestro e agora sabemos que quem levou ele foi justamente o padre João Matias. Era uma memória que ele tinha, que quando o Gonçalo descobre, ele vai lá e, caraca, agora eu me lembro do rosto de quem me levou. E era isso. Chegamos a um momento decisivo aqui, onde o Gonçalo está paralisado diante do assassino. A faca ritualística desce no peito de Iracema e uma flecha se enterra no psicopata. Uma flecha não, uma lança. Ele cai para trás, Gonçalo ainda tenta suplicar pela vida da filha, e surge outro Gonçalo, seu filho. Ele acerta precisamente o devorador que cai morto ali mesmo. Gonçalo pede desculpas ao pai,
mas também conseguiu sair da caverna pelo mesmo caminho que ele usou lá, também foi atrás para tentar salvar sua irmã. Ele corre para acudir a irmã, Rui, o filho, e descobrimos que era tarde demais. Mesmo impedido de completar o ritual, que tinha como objetivo usar o corpo de Iracema para trazer a Cuca de volta, Iracema está perdida. E isso desmorona os dois Gonçalo ali mesmo. Eis que o padre José de Anchieta chega ao templo. José de Anchieta, que é um personagem histórico real da nossa história, como falamos aqui mais cedo, e a gente falou muito dele no Causos 2, vai lá conferir um pouco da história de José de Anchieta. Ele retira a máscara do devorador e reconhece o padre João Matias ali embaixo. Como sempre presente na história de Causos, a igreja evita ser comprometida, mostrando a cabeça da criatura ao público e criando a narrativa que o padre João Matias morreu tentando parar a criatura ao lado de Gonçalo, os dois lutaram contra ela e cria uma narrativa de que a criatura mística foi derrotada por eles, né? Os globos oculares roubados, característica desse assassino, muito importante ali nas culturas indígenas, foram devolvidos em recebimento em recipientes de barro para cada povoado, para que assim pudessem sepultar suas vítimas, né? O recipiente de barro trazia secretamente ali sementes de guaraná. A orientação era que eles enterrassem os olhos nos locais onde os corpos foram encontrados, com promessa de renovação, e o nascimento da planta acabou dando esse significado, né, de uma forma montada e planejada ali, né? As vidas perdidas eram renovadas com o nascimento dessa planta no local enterrado. Gonçalo se isolou a escrever, os cabelos e barbas dele cresceram, ele foi muito arruinado pela perda da filha e também por essa narrativa bizarra de que o padre se tornaria um herói quando ele era o assassino. Ele não aceitou isso nada bem, mas teve que engolir isso, né? Seu filho Rui aceitou pior ainda aquela derrota e a perda da irmã e saiu em expedições particulares em busca de metais preciosos na colônia. A relação dos dois estava cheia de vergonha pelo acontecido com Iracema. Iberê e sua família tiveram as próprias aventuras no isolamento do investigador. Assim surgia a lenda do Guaraná. Legal, né? Mais uma aventura do cansado Gonçalo, agora com um final bastante forte para o personagem. Cena pós-crédito, somos levados para a Amazônia, próximo ao Rio Madeira, em 1577. Um grupo bastante mal encarado está encurralando um indígena que se aproxima. As coisas esquentam e quando eles vão matar sumariamente ali o indígena, um membro do grupo se levanta e atira a faca no camarada lá, lança uma faca nele, do mesmo grupo que ele, e esse jovem tem traços indígenas e europeus. Ele é rendido pelo grupo e diz: eu conheço esse homem, é meu tio. O grupo então se afasta dizendo que só não mata ele pela utilidade que ele tem em falar a língua dos nativos. O senhor idoso ali, indígena quase morto, é Iberê, e o jovem é Rui Gonçalo. Iberê, agora cacique dos Tupiniquins, entrega para Rui o diário de seu pai e avisa: Gonçalo está entre a vida e a morte. E tanto Jacira como Jaçanã, suas irmãs, estão mortas. Uma catástrofe anunciada e fruto de uma nova série de assassinatos. As vítimas são aprisionadas e abusadas, depois expostas à beira do rio Tietê, né, para quem sabe aí o rio Tietê famoso, mortas violentamente dilaceradas com uma cena ritualística horrível. Com o diário na mão, Rui Gonçalo assumirá o lugar de seu pai na investigação, ao lado de Iberê. E aí, gostaram dessa passagem de bastão, dessa jornada onde Gonçalo enfrentou aí mais um inimigo que se tornou o folclore, o Guaraná? Você sabia da lenda do Guaraná, né? Tudo bem que aqui a gente está dentro de uma obra de ficção, mas é interessante ver esses contornos do Guaraná, né? E, cara, eu gostei bastante, estou adorando essa imersão histórica com folclore, personagens cativantes. E mais um assassino brutal agora está à solta, né, para ser pego pela próxima geração de Gonçalo, que é Rui. É o primeiro momento entre o Jorge e Gonçalo, que acompanhamos até aqui nesse momento, todos os episódios, vai passando lentamente o seu bastão para Rui Gonçalo, que tudo indica que será a próxima geração aí apresentada a nós, né? Então, se você gostou, lembra de dar seu like, lembra também que a gente tem o nosso Apoia-se, muito importante para que a gente continue trabalhando para criar esse conteúdo legal para você, com toda essa qualidade. Nós temos aqui essa produção com a Renderizando, que traz esse áudio, esse vídeo maravilhoso para você. Aqui estamos na nossa casa, no Senarte, Centro Cultural da cidade de São Gonçalo. E, caras, é um puta trampo que a gente faz aqui, então seria muito legal contar com você como nosso padrinho, tá bom? Até a próxima, valeu, tchau, tchau.